Om Shanti. Welcome all of you to the Values for Life Om series. Shanti, sejam todos bem-vindos a essa série do poder, dos poderes sobre os 8 poderes, poder de enfrentar. Mas antes de começar e escutar a Sister Aditi Savita sobre esse poder, vamos passar um minutinho em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So welcome back. Então sejam bem-vindos. E hoje é o dia muito especial para todos os indianos, os Bharatuases. Então, e esse episódio é dedicado ao dia da independência da Índia, que é o dia 15 de agosto. E eles tiveram que enfrentar muitos desafios com relação ao governo da colônia britânica. Depois houve a partição e aconteceram muitas coisas. Eu sei que existem muitos sêniores aqui no público, principalmente da Índia. Então eles tiveram que passar por muito, lutar por muito. Então, vamos depois também partilhar um vídeo, acho eu. Esperar que haja mais pessoas a juntarem-se. Espero que vocês apreciem esse vídeo.
देश को हमारी जरूरत है, हमसे ही तो भारत ये खूबसूरत है। भारत का गौरव वापस लाना है, खुद को बदल भारत को स्वर्ग बनाना है। हम भारत का मान है, हम भारत की शान है, हम भारत की संतान है, भारत की हम पहचान है। हम भारत का मान है, हम भारत की शान है, हम भारत की संतान है, भारत की हम पहचान है। हमारे देश की निराली शान है, हमारे देश का हमें अभिमान है। हमारे देश की निराली शान है, हमारे देश का हमें अभिमान है। हो, Okay, so welcome back all of you. I'm Ok, sure bem-vindos outra vez. Espero que esse vídeo tenha sido inspirador. before I pass it on to Sister Claudia for officially welcoming, Mas antes de passar para a Cláudia para os boas-vindas oficiais, it has suddenly started. eu sei que eu tenho muito ruído Hope I'm aqui no meu shut down every microfone. that I feel there's lot Apesar de ter fechado tudo, há muito barulho a comemorarem o dia de Bharat hoje. of a medical professional. A irmã Savita, ela basicamente é uma doutora, uma médica. 10 years from 1991 to 2000, she served as 91, the Global Hospital and Research. ela serviu no Global Hospital. She E de 2000 para frente, the family physician to Dadi Prakash Mani, who was our former chief ela acho que era familiar da Dadi Prakashmani. coordinator of the women's E, Rajoga e a coordenadora nacional da Brahma Kumaris, sister organization do departamento da ala das mulheres, se não estiver em erro. in conducting many E rallies, ela tem sido um instrumento para conduzir muitos programas, and I'm principalmente para a elevação das mulheres. the National Ela também coordena Girl Child and Empower Girl Child. um projeto que é o And take a few minutes. salvar as meninas ou as jovens mulheres. Sister Savita is in Então vou apresentar ela na forma de poema. with no Ela é verdadeiramente pura e humilde, sem margem para ter qualquer confusão. like A sua doce voz soa verdadeiramente como um estrondo suave que ajuda as almas a estabilizarem-se e não deambularem. Ao escutar as suas palestras, nos afastamos dos incômodos e enfrentamos os desafios da vida sem queixas. actually today's talk, which is on the E hoje é o poder de enfrentar, portanto, algumas linhas sobre o poder de enfrentar. Hoje, a irmã Savita irá nos esclarecer como desenvolver o poder de enfrentar, para que possamos ter uma vitória poderosa sobre Maya, com conhecimento e com um sceptro. Então, o sucesso torna-se o nosso direito de nascimento, quando estamos na lista dos ases. O ego está longe da minha vida, sem o menor traço de eu, because now porque eu pertenço a toda a cultura Brahmin I would e a raça Brahmin. Claudia to Então vou pedir agora a Cláudia para dar as boas-vindas para a Savita, bem? Om Shanti, bom dia, Didi. É muito bom ter conosco hoje, porque o poder de enfrentar, nós podemos ver nesse filme e saber tudo aquilo que a Índia enfrentou e tudo aquilo que nós temos que enfrentar nas nossas vidas. Então, é preciso para isso ter coragem e ser capaz de atravessar. Portanto, vai ser muito bom escutá-la sobre esse poder.
Às vezes a coisa acontece, é do corpo, outras coisas quaisquer. Então, nós nunca sabemos o que é que vamos enfrentar logo pela manhã, porque os dias são diferentes e coisas que nós não estamos à espera aconteçam. Então, temos que ser muito fortes nesse poder de enfrentar. E você vai nos oferecer nessa manhã grandes pontos sobre esse poder. Então, oferecemos essa rosa para si, que é do nosso jardim, para si. E é muito bom tê-la conosco. Obrigado. Om Shanti. Can you hear me? Vocês conseguem escutar-me? Om Shanti. Thank Om you, Shanti. Dr. Manoj ji and Obrigado, irmão Manoj Cynthia e a irmã doutora Cláudia, in such a beautiful way. a dar-me essas boas-vindas de maneira tão bonita. Senior Dr. Ji, Dr. Shok Mehta ji, E também já vi a doutora Shok Mehta. you. Om Shanti para vocês. Om Shanti, doutora. So today, Então, hoje, the power we have chosen is power. o que nós escolhemos foi o poder de enfrentar. Facing challenges in our life. Enfrentar os desafios da nossa vida, como a irmã estava a dizer, The sem nenhuma expectativa. sometimes Os desafios repentinamente acontecem. them, but how we face them Mas como é que nós temos que enfrentar é a forma mais importante. Como nós escolhemos enfrentá-los. when the situation arises or challenges Então, quando chega as situações, os desafios, negative towards them, because normalmente nós temos um pensamento negativo em direção a isso, porque nós estamos habituados a pensar de uma forma negativa. Então, algumas escolhas que nós podemos ter para ser mais positivos, porque se nós formos positivos, então vai haver mais confiança, maior critérios, mais paz. facing power, Vamos ter então esse poder de enfrentar, ele vai aumentando. family life, Então, quer na nossa família, no nosso trabalho, há problemas às vezes de personalidades, some natural ou às vezes also as calamidades naturais também podem acontecer e temos que enfrentá-las. Então, normally na família, normalmente, nos relacionamentos, conflicts sometimes. há conflitos às vezes. When we have conflicts, E quando nós temos esses conflitos nos relacionamentos, because we have é porque nós temos muitas expectativas uns nos outros. those expectations E quando essas expectativas não são, doing this não não são preenchidas, por que que isso está a fazer algo para mim ou coisa assim do gênero? because of some Mas quando isso não acontece por alguma razão, então a raiva aumenta, or sometimes there are ou às vezes in both of them há alguns confrontos, ego clashes, they increase, e isso inclui, it leads to separation, às vezes chega até a haver a separação, and we know that divorce cases are increasing in the present scenario, and especially e qualquer coisa que acontece no cenário presente, acho que tem a ver com um acidente, it's really an emotional trauma for. há traumas emocionais. So why this happens? Por que que isso tudo acontece? Duties in our relationship Porque quando há negatividade nos nossos relacionamentos, normalmente, nós vemos mais as fraquezas. specialties too. They have Mesmo que as pessoas tenham especialidades, têm qualidades positivas, eyes mas os meus olhos estão and defects sobre as fraquezas e defeitos deles. for them. E isso então vai criar ódio para eles. Hatred is more than E quando esse ódio é maior, separation. não há solução sem ser a separação. E isso também vai estragar o futuro das crianças. Understand Então nós temos que entender is doing que se alguém está a fazer algo de errado, meeting my talvez expectations, não estão a cumprir com as minhas expectativas, following, ou não estão a seguir as minhas ordens ou as minhas instruções, they're not doing according to my eles não estão a fazer as coisas consoante a minha visão. So in all those cases, I need to understand that Nessas fases eu tenho que entender que todo o ser humano our own personality, our own
tem a sua personalidade, a sua forma de pensar. emotions. So when I E as emoções, eu tenho que então aceitar os outros como eles são. if I see myself, I too am different from them. Porque se eu vejo como sou diferente deles, So I do not meet expectations of them, what they are expecting from me. Even I'm not able to meet them. então não vou precisar ter expectativas com eles, e eles também não vão ter expectativas comigo. Ok, eles não estão fazendo aquilo que eu gostaria que eles fizessem, mas eu tenho que entender a situação deles. I am able to do that, then E se eu sou capaz de fazer isso, and if então eu vou resolver as coisas. Se eles fizeram algum erro, vou perdoá-los. we say it's Perdoar e esquecer é benéfico para o eu. just or we hold feelings of revenge for someone, Porque nós tivermos esses sentimentos de vingança na nossa mente, o que é que vai acontecer? my peace of mind, Isso vai estragar a minha paz mental, stress in me, vai criar estresse interno dentro de mim, my all physiology disturbance, e isso vai haver distúrbios fisiológicos, e depois as doenças psicossomáticas. E todos nós sabemos que diseases are psychosomatic diseases, a maior parte das doenças hoje em dia são psicossomáticas. are in negative mindset. E isso tudo por causa desse padrão mental negativo. Although we can be in positive mode, but like it needs that Nós precisamos ter mais positividades e temos que ter maior poder dentro de nós, ter essa força, energy. So ter essa energia, para que seja fácil deixar de ir para o lado negativo. Então, às vezes, we again face challenges like there is always quando estamos no local de trabalho, and a competição, I am a desafios, job or eu posso perder o meu emprego, ou então deixar perder o meu negócio, as coisas não estão a correr bem. Há muitos desafios que acontecem no locais de trabalho. Então, mesmo aqui, se eu for positiva all those situations em direção a essas situações, positive, it's healthy competition. então vai ser uma competição saudável, positiva, Then sem ciúmes e sem ódios. competition although helps in progress for a person, E isso vai trazer progresso para uma pessoa, like giving you porque a competição dá a si essa energia so that you para que você fast possa mover-se mais rápido para o seu futuro. because Porque compare yourself with você compara-se com as outras pessoas, but when you take it mas, in a positive way, mas quando você está numa forma positiva, I would say that eu diria tipo, really helping you move forward. isso vai ajudar a que você prossiga mais rápido. In emotions, then Mas se for baseado nas emoções negativas, então normalmente as coisas não vão ser alcançadas, as tarefas não vão ser cumpridas. place of E às vezes a emoção em vez de promoção. depressing because Então essas emoções são depressivas, this is more stressful than loss of money and comfort. porque há muito estresse, perdas de dinheiro e coisas assim do gênero. Portanto, aqui também, Facing all this, enfrentar, if I keep my mindset se eu consigo ter um padrão mental positivo, two sides of tem que ver as situações dos dois lados. something, I am Eu estou a perder algo, eu tenho que curar algo. if I would Então, be able to see that what eu tenho que ser capaz de ver o que eu estou a ganhar com relação a isso. would be easy for us to Pode ser fácil para nós superarmos as situações. working areas. Nas situações de trabalho. Example, Eu gostaria de dar um exemplo. there was once a journalist and Havia um jornalista, he was writing about his last year. ele estava a escrever sobre o seu último ano. Last year was very bad for me E ele dizia que esse último ano dele tinha sido muito mal. and he O lost filho ele teve um acidente I got e eu perdi esse filho com um ano. at bed for many days. My father, he left us
O meu pai também nos deixou and I got retired. e eu reformei-me. So his wife came and she saw what he was writing, E a esposa dele veio e viu o que ele estava a escrever. and she turned the page and then she wrote. Last E year, ela pegou uma página blessings of God for us. e o que ela escreveu foi as bênçãos para nós. Accident O meu filho 1 year, but I'm thankful to God. teve esse acidente que nos deixou passado um ano, mas eu fui em direção a Deus e Ele deu-nos uma nova vida. He was in pain for a long period of time, E o pai dele estava a sofrer muito. and now he's free from pain. E agora que ele deixou o corpo, ele está livre das dores. Died at the age of 90 without having any long sickness or without being in bed for a long E o meu sogro, com 99 anos, time to God. também deixou o corpo, mas deixou muitas coisas boas. Então, estou agradecido a Deus por tudo isso. And Então, my husband o meu marido and está reformado write few, e ele quer escrever alguns livros, he was so busy, he was not mas ele estava tão ocupado e não tinha tempo. Mas agora ele vai ter tempo e vai poder escrever os livros que ele quer escrever. same. Então, a situação é a mesma, Thinking in mas os dois estão a pensar em direções diferentes. the wife, she has faced the same situations, but A esposa está a experimentar as mesmas situações, mas ela está feliz. when E o marido, years passed, but still he was not able to come out of it. apesar dos anos passarem, ele continua com esse sentimento de tristeza na mente, das coisas que acontecem na vida. Então, mesmo aqui, Maybe passing through the same situation talvez as pessoas estejam a passar por situações semelhantes, out of it, mas umas podem ter estresse e outras, they feel nothing elas sentem has happened que nada está a acontecer. E há uma terceira, because of that que fica deprimida por causa disso, opportunity e uma quarta vai ver como uma oportunidade to progress in my life. para mim trazer algo de bom na minha vida. Portanto, depende de como nós vemos, de como nós recebemos. And surely it affects my feelings and E claro que isso afeta os meus sentimentos my performance is according to that. e depois toda a minha performance vai ser de acordo com isso. Então, muitas vezes, When there is sickness in my body, há doenças no meu corpo. get diagnosed with Às vezes sou diagnosticada or maybe chronic com doenças crônicas sérias ou que ameaçam a vida. can come, any illness can come to us. E todas as doenças que surgem, elas podem vir a qualquer momento. Então, Case, se for esse o caso, então we know most of the diseases are lifestyle diseases. nós sabemos que a maior parte das doenças tem a ver com o estilo de vida. E se eu altero o meu estilo de vida, Amount of medicine, I can E- overcome that problem, like blood pressure, diabetes, heart eu problem. posso ter que tomar ainda mais comprimidos por causa da pressão, So all da tensão arterial. the stress-related diseases, I am able, E essas estão conectadas com o estresse. it's easy to manage all of them. Portanto, e às vezes pode ser fácil lidar com essas doenças de acordo com como eu estou. That there is role of meditation. Então depois podemos ganhar poder através da meditação, reduzindo o estresse. Like when we do meditation, our E quando nós fazemos meditação, certain chemicals, like under stress, we release adrenaline, noradrenaline, steroids. These are all harmful chemicals. But eu acho que podemos diminuir os medicamentos, porque quando nós estamos de outra forma, relax, como nós estamos a meditar, nós estamos a relaxar, porque sob estresse nós estamos a libertar outro tipo de toxinas para o nosso corpo. and these all give a sense of well-being. So they reduces our heart rate, blood pressure, our respiratory rate, and system gets balanced. Então, através da meditação, nós podemos fazer com que o nosso sistema fisiológico fique equilibrado. In regaining our physical health,
E para além de tudo, também vamos ter experiência de paz mental. E normalmente o que acontece That's our mind. é que o que é difícil focar. We are positive in the situations. It's easy to Como eu já disse, se nós tivermos atitudes positivas, confident. We are more calm. nós estamos mais confiantes, Yes, somos mais corajosos, ourselves. So temos mais controle de nós mesmos. Então esse poder vai aumentando. the question is that Mas como trazer essa positividade? Porque é fácil vir a negatividade. Então, para se tornar positivo, time to our nós precisamos de dar tempo para a nossa mente. physically healthy, we give time to our physical body. E também temos que dar tempo para o nosso corpo físico. Cuidar da nossa dieta, fazer exercícios físicos. Other doctors suggest us we do all E o que quer que os médicos nos sugiram, we have to cut nos sugerem, down salt, cortar com os óleos, gorduras, açúcar. É a mesma coisa aqui. Para a mente, nós precisamos temos que dar algum momento, algum tempo, todos os dias. we go within. And when we go within, E quando nós vamos nesse sentido, começamos a saber ou a conhecer quais são as minhas fraquezas. where I need to change myself. O que é que eu preciso de mudar em mim mesmo? Porque normalmente nós acusamos os outros, nos queixamos dos outros. Not like E eles é que são culpados, menos eu. happening to my life. Porque eles é que fizeram isso e a minha vida então tornou-se assim. No, God is so unfair to me. Ou então acusar Deus. Deus é que está a ser injusto para mim, Deus está a fazer isso para mim, Deus está a criar a minha fortuna dessa maneira. So when we play this game, Então quando nós jogamos esse jogo, nós nos esquecemos. one finger towards Quando eu estou a apontar o dedo para um, tenho 3 dedos a apontar para mim. Então se eu estou a apontar um defeito para alguém, to change first. It's me who needs, sou eu que tenho que mudar primeiro. but we expect others to change. Mas nós estamos à espera que os outros mudem primeiro. What happens? E normalmente o que acontece é que They feel they are right. What they are eles sentem-se que eles estão certos, o que eles fazem estão certo, e eu estou a pensar que eu estou certo. Então o problema é meu. it more, it increases more and more. E isso vai aumentando cada vez mais e mais. Então aqui, quando eu realizo que Who is responsible? quem é o responsável pelas minhas ações, sou eu que sou responsável. Então Try to eu vou tentar transformar a mim mesmo. transform myself. E quando eu transformo, metade dos problemas desaparecem. So this is called meditation. E isso nós chamamos de meditação. Ir para dentro, tentar em solitude, realizar o eu. In meditation, we E mesmo na meditação, nós realizamos o eu de uma forma diferente desse físico. É uma consciência mais elevada. Normalmente nós estamos numa consciência física. Somos conscientes do nosso corpo. É por isso que nós chamamos de consciência do corpo. Mas durante a meditação, nós estamos atentos à nossa consciência de alma, que é uma consciência de um outro nível, que está para além desse corpo físico. Então, quando eu estou nessa energia, quando eu realizo que eu sou essa energia pura, positive energies of que é uma energia positiva, de amor, de paz, de felicidade, purity. de pureza, So então, a seguir, think, so I feel conforme eu penso, eu também sinto e eu me torno. soul. Então, se eu penso que sou uma alma pacífica, Peace is my original. a peace é a minha natureza original. We can live in peace throughout the day. Nós, Cannot get angry throughout 24 hours. nós não podemos estar com raiva 24 horas por dia, porque isso é uma fraqueza. I get angry. Mas se eu não estiver em paz, eu estou com raiva. Então, aqui, normalmente, Face misbehavior from others nós enfrentamos if insults, os maus comportamentos dos outros, blames me for alguém que pode me acusar por alguma coisa. Então, if I am positive, se eu for positiva, I won't react
day. Eu não vou querer reagir da mesma maneira. I will be Eu vou ser, and eu vou estar em silêncio if I have to give answer, then e eu não vou responder. Mas se eu tiver que responder, peaceful manner. eu vou responder de uma maneira pacífica, amorosa, respeituosa. Então vai ser fácil enfrentar essas pessoas. My this behavior, positive behavior, and it brings them. E até eles vão ficar inspirados But if por essa minha positividade. Isso vai iniciar então uma transformação. this is our troubles in life, we all know Mas se for ao contrário, isso só vai aumentar os problemas nas nossas vidas. happens. So then it's difficult to face that situation. Então, quando é difícil enfrentar as situações, We get angry, é porque elas são muito duras, porque a raiva, this hurt others. e isso também magoa os outros. E quando eles estão magoados, Our relations. isso vai afetar os relacionamentos. Sometimes Às vezes, down our families even. So há problemas na família. Portanto, isso significa que when we go with them, then quando nós vamos estar com eles, all these positive energies, nós vamos experienciar todas essas experiências positivas dentro de nós. then it gives E quando nós experienciamos isso, essa força interior, opposite circumstances. e vamos experimentar isso mesmo nas circunstâncias opostas. Wherever they are coming in my life, E tudo que venha na minha vida, to eu vou ser capaz de ser positiva. step in E o meditation, segundo passo na meditação é, giving my time. quando eu estou a dar o meu tempo para mim mesmo, Connect to the então eu conecto-me com a autoridade, com a energia suprema, com a alma suprema, com Deus. God. E Deus, He is the ocean of peace. He is ocean of Ele é o oceano de paz, Ele é o oceano de amor, all powers. Ele é o oceano de todos os poderes. Então, é como recarregar a mim mesmo quando eu estou conectada com Ele. Our mobile to power. É como nós, quando carregamos o telemóvel com o carregador. Então, nós vamos usar outra vez o telemóvel, senão, How costly não importa como seja, se ele não tiver carregado, ele não vai ter utilidade. discharge fully. Aqui nós não ficamos completamente descarregados, mas a nossa energia é menor, então vai ser difícil enfrentar as situações. Mas quanto mais os meus poderes forem fortes, Strong mentally. mais forte mentalmente eu estarei, então as situações serão como uma brincadeira para mim, como um jogo. É como se fosse jogar a bola. Internal Mas se eu for fraco internamente, becomes like a então uma pequena situação vai ser como uma montanha. so when the supreme Então, quando o Supremo, a autoridade está comigo, dá-me essa força que nós precisamos, experience those powers, que eu posso experienciar esses poderes, porque na sua companhia tudo se torna fácil, e torna fácil enfrentar as situações. E Ele é o meu Pai eterno, burdens with you. portanto eu posso partilhar as minhas escravidões com Ele, I can talk to eu posso falar com Ele, tudo. like he can be my friend, Ele pode ser meu amigo, be my companion. ele pode ser meu companheiro, qualquer relacionamento eu posso experienciar com ele. When we share our E quando nós partilhamos os problemas com alguém, helps, no? então isso nos ajuda também, não é? Keep doing this in our life. Portanto, nós vamos fazendo isso na nossa vida. My Há tantos fardos, então eu falo com os meus amigos, ou com qualquer um que eu acredite que tenha confiança comigo. even a study is done Mesmo nos nossos estudos in the world because no mundo ocidental, people they have a maior parte das pessoas so it was seen that who talk to their pets they get têm animais. Porque quem tem animais e conversa com os animais tem menos doenças do coração. E há um estudo feito sobre isso. Então perguntou essa pergunta: por que é que você fala com o seu cão? Você não fala com os seus familiares, mas fala com os animais. Então eles responderam que por eles serem animais, eles escutam silenciosamente. E os outros não querem escutar. problems we don't want to
Nós queremos apenas partilhar os nossos problemas, mas eles não querem ouvir. Então, mesmo com partilhar com os animais, isso também ajuda. Portanto, esse estudo provou isso, mostrou isso. Portanto, se eu partilho os meus sentimentos com o Supremo, ele é muito silencioso, um escutador muito paciente. Não é como os animais, que não dão poderes, mas ele é o Todo-Poderoso. Portanto, ele nos vai dar poder de enfrentar essa situação. Então, isso é um amigo. Isso é como nós precisamos encontrar tempo para nós mesmos todos os dias, porque muitas vezes nós dizemos, estou tão ocupado, é muito difícil encontrar tempo, é muito difícil fazer meditação, porque é difícil focar a mente. Então, a velocidade da mente é muito rápida, mas com essa prática, nós vamos ver os efeitos disso. Quando nós temos realizações na nossa vida, ou seja, quando eles conseguem cumprir coisas nas suas vidas, eles praticam muitas horas durante o dia para poder fazer e ganhar aquilo que eles querem, alcançar o que eles querem. Portanto, assim como alcançar essas coisas físicas na vida, portanto, para a mente, é a mesma coisa. Ter esse tempo diário, e se calhar no início podemos achar difícil, mas depois, ao fim de um certo período de tempo, definitivamente, vamos experienciar que eu torno mais consciente e penso de uma forma mais positiva. Então a meditação dá esses pensamentos positivos para mim mesmo. E nos relacionamentos, às vezes, como vos disse, uma pessoa não está a coincidir com a minha natureza, mas eu tenho que estar com ela. Mesmo no local de trabalho, eu tenho que estar com aqueles que não têm os pensamentos que são de acordo com os meus, a natureza deles não é de acordo com as minhas. Então, outra vez, como eu disse, nós temos que aceitar como eles são. Então vai ser fácil estar com eles. Vai ser fácil viver com eles. Porque de outra forma, viver com eles vai ser uma contínua força de estresse para nós. Então, quando há uma fonte contínua de estresse, isso nos afeta mentalmente e depois na nossa saúde física. Mesmo nos relacionamentos, nós temos que cuidar deles. Ou seja, cuidar disso. E às vezes, se eu estou a enfrentar calamidades naturais, porque há muitas tempestades que acontecem no mundo, às vezes terremotos, cheias. E se eu sou afetado por isso, como o Covid, também o mundo todo teve que enfrentar essa situação. Isso foi uma coisa que parou o mundo numa certa perspectiva. Portanto, todas essas situações podem acontecer no mundo, mas nós temos que enfrentá-las. Mas agora nós sabemos, muitos tiveram perdas por causa dessas doenças, perderam os entes queridos, perderam os trabalhos, muitos foram despedidos. Mesmo pessoalmente, ficaram tão deprimidos, estressados, ansiosos, e o estado mental deteriorou-se. Então isso significa que eu não estou estável. E nós sabemos que esse mundo, nós temos que enfrentar qualquer tipo desse tipo de situações. E eu tenho que estar preparada, tenho que estar pronta. Então, como é que eu estou sempre pronta? Essa é a solução que eu estou a dizer.
se eu der tempo para mim mesmo, eu vou estar pronta, preparada. internally. Vou estar forte interiormente. Inner E eu posso manter a minha paz interior. E quando estou conectada com o Supremo, peace with me. o poder está comigo. Like as soon as I remember him, Assim que eu lembro dele, ele vai estar para ajudar-me. any situation, Eu personalmente sinto que muitas situações que acontecem na vida, all those things on him, quando nós entregamos tudo isso para ele, things eu vejo como as coisas mudam. amazing. É extraordinário. Eu sei, uma vez eu estava a viajar pela América, Go to the Houston for a program. e eu estive em Houston para um programa. Just 4 days ago, a storm struck that city, and E houve uma tempestade nessa cidade, he told me, "Sister, don't e houve uma irmã que me disse, não vá para lá, não é seguro. go. Still, there can be the effect of storm over there." E ainda havia os efeitos da tempestade lá. E eu disse, So hard to arrange. eu não sei porque elas trabalharam tanto para esse programa, e Baba está comigo, e eu vou para lá com Baba. Means like Supreme Soul, our Father, is there with me. E isso que nós chamamos, né, de Baba é o nosso Pai. Faith, Então, faith on him. e eu tenho fé completa nele. Então, I decided to go, and eu decidi ir. over there, E quando eu cheguei, I found that area where I had to go. eu vi que o local onde eu tinha de ir não tinha sofrido com nenhum efeito daquela tempestade. Teve a 20 quilômetros de distância de lá. From the program, then E os irmãos e irmãs daquele programa, one couple he told me houve um casal até que me disse, when the storm forecast announced, they were practicing meditation every day. eles tiveram a praticar meditação todos os dias. Meditation for E eles decidiram fazer meditação durante uma noite inteira. years. É como orações, não é? A orar para Deus. Could be, they were living in that area which was, E eles estavam nessa área, there can be harm from that. So they didn't want to shift from there because they were announced to shift from that place to other place. So they wanted to stay over there, and they aí eles queriam ficar lá, não queriam ir para outro lugar, então fizeram meditação. had experience that Eles partilharam as experiências que a tempestade veio, mas house was completely saved from the a water. casa deles ficaram completamente a salvo das águas e do efeito da tempestade. 1 kilometer. Isso teve 1 quilômetro de distância da casa deles. Então, My meaning to say is that e eu disse-lhes que have fun. quando nós temos fé completa em Deus e o Poder Supremo, em certas circunstâncias, Ele está lá e vai nos ajuntar. Especialmente quando nós mantemos a coragem. Porque Ele diz, quando nós damos um passo de coragem na direção dEle, e Ele dá 1000 passos na nossa direção. E há muitas experiências na minha vida que eu tive. Não é apenas uma, mas muitas experiências que nós tivemos de ter essa coragem, de como isso nos ajuda. The help of God too. Even this courage, through this courage we get. E através dessa coragem, nós também ajudamos os outros. Sometimes no, we need to Às vezes, precisamos de nos transformar increase our facing power. e aumentar o nosso poder de enfrentar. Defects in our life. Porque nós também temos muitas coisas na nossa vida Angry easily. e eu às vezes posso ficar com raiva. It may make me aggressive. Alguém pode fazer com que eu fique agressivo ou eu posso ficar agressivo. Have a sensitive nature. Eu posso ter uma natureza muito sensitiva Very easily. ou sensível, Hurt very easily. ficar facilmente magoado ou ter ciúmes muito facilmente. Há muitas fraquezas que eu posso ter em mim. Então, Myself. eu posso sempre transformar a mim mesma. Transform myself. E quando eu transformo-me, It's not isso pode levar algum tempo, não é uma coisa de um dia para o outro. effort over me, and spirituality Mas eu preciso ter um tempo para isso e a espiritualidade vai ajudar a transformar. problems E quando eu faço a minha transformação, muitos problemas vão acabar. because most of the problems
porque a maior parte dos problemas chegam por causa das minhas próprias formas, das minhas fraquezas. Então, quando eu supero as minhas fraquezas, é fácil eu enfrentar os problemas. Então, às vezes eu tenho que observar as coisas. Às vezes as coisas não estão no meu controle. Eu não posso fazer nada por eles. Se eu puder fazer algo por eles, eu vou fazer. Mas se eu não puder fazer, nós vemos o que está acontecendo no mundo, não é? Ao terrorismo, muitos países vão enfrentar problemas. Nós vemos isso nas notícias. Esse momento agora, o mundo está é global. Dentro de minutos, isso entra dentro da minha sala e eu fico afetada por essas coisas quando eu vejo. Então, isso está a influenciar-me. Então, eu estou a dar atenção para isso, mas depende da atenção que eu estou a dar, eu posso estar como um observador desapegado. Ser um observador desapegado, então, e se eu estiver nessa postura, isso não vai ser problema para mim. Aumentar o meu poder de enfrentar. Para isso eu tenho que me tornar otimista com relação aos desafios, tornar mais positiva. E para isso eu tenho que dar tempo para mim mesma. Todos os dias eu tenho que praticar meditação. E aqui nós aprendemos o Raja Yoga. Vocês podem aprender o Raja Yoga, que está em várias plataformas. Vocês podem olhar ao pé de onde vocês residem, aprender a fazer essa meditação, e isso vai nos ajudar a mudar a nossa forma de pensar, a forma como nos direcionamos para as pessoas, aos eventos. A minha atitude durante essas coisas vai fazer com que o meu poder de enfrentar aumente, vai aumentar o poder de enfrentar. E Deus está lá para ajudar, o Todo-Poderoso está lá. Isso vai fazer com que aumente a nossa força e os nossos poderes, e o poder de enfrentar. Então, com essas palavras, eu vou concluir. Obrigado, Om Shanti. Então, muito obrigado, Savita, por partilhar essas pequenas dicas práticas e de como a meditação fazem com que nós conseguimos incutir essa coragem para poder então ter esse poder de enfrentar. Há uma pergunta que muitas pessoas fazem: quando eu lido com as pessoas, eu posso ficar corrupto e falo mentira muitas vezes. O que é que eu deveria fazer? O Raja Yoga tem esses dois poderes, poder de tolerar e enfrentar. O que é que eu devia? Devia enfrentá-los, porque eu não gosto deles falarem mentiras, ou tenho que tolerá-los? Então, qual é o poder de utilizar quando alguém está a falar essas mentiras? Isso tem a ver com a personalidade deles. E normalmente nós não podemos mudar os outros. Nós só podemos mudar a nós mesmos. Então, se eu sou responsável, eu tenho que guiá-los para o caminho correto. Eu tenho que dizer o que está certo, o que está errado, se foi feito dessa forma ou daquela forma. Mas se eu não estou num lugar onde eu posso guiá-los, eu tenho que entender que é o karma deles, aquilo que eles estão a fazer, isso tem a ver com o karma deles. Portanto, se eu não tenho controle sobre eles, eu não digo nada. Não é o meu negócio. E eu não tenho que interromper a vida dos outros.
O que eles estão à procura, eles vão encontrar. them or whether I should Mas se eu estiver no sítio certo, eu posso guiá-los, falar com eles. definitely tell them and then again E eu tenho que falar com eles definitivamente. E depois será escolha deles se eles vão aceitar o meu conselho ou não. whatever I want them. Mas eu não posso impor que eles façam aquilo que eu estou a fazer ou a dizer. Not Portanto, me se eles não estão a aceitar-me, become a detached observer. eu tenho que ficar como um observador desapegado. Then I E se eu sinto que isso é errado, eu tenho que também colocar-me de longe dessas coisas todas. Eu tenho que ser honesta com a minha vida. I want that truth and honesty. So I should be truthful and honest. That's it. Eu tenho que ser verdadeira e honesta. Apenas isso. E inspirar os outros para eles mudarem. Ok. It is like I have to take care No sumário, é ter tipo, stability. tomar conta de mim mesmo, ter a minha estabilidade, praticar estar como um observador desapegado, porque essa prática é muito útil e a meditação nos ensina muito isso. To Dadi Prakash Mani for so many years, almost 25 years, till 2007 when she left the body. And also it's August month, 25th August is Então the esse mês é o mês da Dadi Prakash Mani, So do you que ela deixou o corpo, want stories or examples e a doutora Savita, ela cuidou muito da Dadi Prakash Mani como médica. really faced so many Então, se pode dar algumas coisas outside world but also from the a partir da idade BKs of de estar com ela, com os yogis. challenges from them. So do you want to share a few Quer partilhar alguns exemplos de como ela foi capaz de enfrentar essas coisas todas? Actually, I have seen Na verdade, such firm faith in Baba. Can I use this word, no? So eu vi muito conflito Baba that em Baba, never saw her mas eu nunca vi ela preocupada com algo for something like ou com alguma pessoa. VIPs they used to visit Muitos VIPs costumavam vir à nossa sede. was the chief minister of Andhra Pradesh, now it is Telangana. He visited in Gyan Sarovar and E havia alguém que estava a estudar em Gansarova e ficou lá durante 2 dias. that time I was in Seva with Dadiji. So E eu estava a fazer serviço com a Dadi, em Seva com a Dadi. don't you get tension? Eu disse a Dadi, você não tem essa tensão? Programs are going Tantos programas estão a acontecer aqui, coming, tantas pessoas a virem and de organizações internacionais, está a cuidar de tantas coisas, tantas pessoas. coming to you and Esses problemas vêm para si. don't you worry about all this. Você não tem nenhuma preocupação com relação a essas coisas? E a Dadi disse, Myself as a head. eu nunca tenho isso na minha cabeça, eu nunca tive uma dor de cabeça. She used to read Murli. Before Ela costumava it was ler a Murli antes de deitar, antes de dormir. means it was her dharana that Era o Dharna, era ler Murli. Ela não se deitava antes de ler a Murli. reading Murli and E assim que ela acabava sleep with de ler a Murli, and many times I used to get surprised because even when I used to go to bed, it took me 15 minutes or half an hour to go to sleep, but she used to sleep within minutes. So ela dormia em minutos, assim que é. Significa que nada estava na cabeça dela. Eu, por exemplo, quando deitava, levava 15, 20 minutos, meia hora para adormecer, mas ela não. Ela tinha esses poderes de Baba na direção dela, então era assim como ela conseguia enfrentar tudo. the cases E ela solucionava os casos todos, enfrentava. Uma vez vi 2 pessoas she has to give decision. e ela tomava uma decisão. Then is E a decisão que ela tomava party or other party cannot nunca era a favor de um lado ou de outro lado, quando havia 2 pessoas. Portanto, assim que ela terminava, she forgets. ela esquecia. Never keeps anything in her mind. Ela nunca mantinha nada na mente dela. Full stop. Ela tinha um imenso poder para pôr um travão. People come to Dadi, Ponto final. she will welcome them with the same smile as if nothing has happened. And
Ela tinha também essa qualidade materna, sempre a receber as pessoas com um sorriso. I have seen all E é isso que eu vi. love and respect. Ela tinha tanto amor e respeito por ela. Os Madhubaniwasis Love and respect for her. tinham todos muito amor e respeito por ela. If she used Mesmo à meia-noite, to one, they will se ela precisa dizer, saying means they used to feel that Baba is saying. So não percebi se ela precisava de alguma coisa, nem que fosse à meia-noite, e os irmãos acho que ajudavam ou ao contrário. Desculpa, não consegui perceber. In the chat box from Toronto, Mais duas perguntas de Toronto. the national coordinator for the women's wing here, and you work Eles ouviram que você spiritual empowerment. foi coordenadora sobre essa Seeing what organização das mulheres. empowerment opportunities which Então, exist esses in various research wings of BKs for me, because I am highly curious to expand myself spiritually for self transformation. alguém que quer aqui ter um crescimento espiritual, ser um ser humano melhor e conhecer mais sobre esses departamentos da Brahma Kumaris. yoga course, Então, primeiro é fazer o curso dos 7 dias de Raja Yoga, then it will receber help her o conhecimento, personality. e isso vai ajudar a transformar a personalidade. Educational courses to E você também pode fazer outros cursos, self empowerment, por exemplo, ter o autopoder, quality, autoestima, pensamentos positivos, skills, as especialidades da vida, calm in crisis. So many sobre, sair das crises, muitos temas que são educacionais que nós temos. Você pode escolher. Isso definitivamente vai ajudar. this through social platforms. Há muitas coisas dessas nas plataformas sociais. Right. So, sister, I think you can find out all that on the website. Eu acho que você pode encontrar tudo isso Where to find no departamento de educação que há na internet. coming from a doctor. Outra questão interessante que veio de um doutor. I have tried many methods, Tentei muitos métodos, but someone is doing black magic on me. mas alguém fez magia negra para mim. Effect of black magic, and Como remover esse efeito da magia negra? Como enfrentar isso? Actually, black magic Na verdade, a magia negra, in our own weakness. isso tem a ver outra vez com as nossas fraquezas. And if we have positive power, then E se nós tivermos poder positivos, esses poderes negativos não nos vai afetar. Portanto, você tem que aumentar a sua positividade para anular todas essas magias negras. Então, se ela praticar meditação, e se ela já pratica, tem que aumentar o tempo. Praticar por 1 hora, aumente para 2, ou até para 4 horas. E para aumentar a sua força interior. Então, se ela fizer isso, ela vai libertar-se dessa magia negra. Ok, obrigado pela sua paciência em responder essas perguntas. go ahead and give the vote. E agora eu vou chamar o Dr. Ashok Mehta para dar os agradecimentos. Om Shanti Savita Ben, muito obrigado. Foi uma bela apresentação e eu gostei de cada momento. Para mim, eu gostei e apreciei muito foi a forma de ser simples, dessa parte de enfrentar as situações. Eu a conheço desde a década de 90, no início da década de 90, e você foi sempre uma pessoa muito calma, muito pacífica, com essa energia pura, e nada podia causar distúrbios assim. Portanto, esse poder de enfrentar todos os dias na sua vida foi aquilo que eu observei em si. Portanto, tudo aquilo que você falou foi da sua experiência pessoal. Muito obrigado, eu gostei muito da sua palestra. Om Shanti. Obrigado, o senhor, por dar-me essa oportunidade. Obrigado. And
Então, obrigado, Dr. Mehta. Antes de prosseguir para a meditação sobre o poder da enfrentar, vou pedir a Sister Anu para dar os anúncios. Ok? Obrigado, Savita Didi. Isso foi muito prático e claro. E entender sobre o poder de enfrentar e todas as diferentes facetas. Muito obrigado. Então, de uma forma rápida, apresentar o próximo programa dos valores para a vida. Vai ser o episódio 46 nessa jornada dos valores. Vamos explorar aqui o ser sem ego, por assim dizer. Vai ser com o irmão Ken, do Brasil, coordenador da América do Sul. Vai ser às 11h30 da manhã do Brasil, às 3h30 da tarde do Reino Unido, de Portugal, perdão. Então não percam. E depois, como nós fazemos sempre, temos os workshops sobre os valores. Vamos ter uma das nossas sêniores, a Sister Aruna, que vai ser o workshop de estar sem ego. Vai ser às 3 da tarde de Portugal, às 11 da manhã do Brasil. Vamos ter primeira hora de experiências, exercícios, e depois a segunda hora vai ser com a Sister Karuna partilhar as suas visões sobre esse tema. E depois nas séries dos poderes, os poderes espirituais, o oitavo poder. Aqui na Brahma Kumaris, nós entendemos que o último poder, há tantos poderes, mas são 8 poderes, o oitavo é o poder de cooperar. Então, para isso, vai ser no dia 11 de setembro, com uma irmã, que é a Suma, uma professora de Gyansarovar, de Montabu, e vai ser às 4 da tarde de Portugal, ao meio-dia do Brasil. E todos os nossos programas estão nos sites e nos canais do YouTube. Portanto, visitem os sites virasa.in, vancouver.brahmakumaris.ca e os canais do YouTube, Virasa Índia e Brahma Kumaris Vancouver. E aí também vão poder encontrar os programas que são em português. Obrigado, Sister Anu. Eu não sei se quer tirar fotografia ou se quer ir direto para a meditação. Não, vamos tirar antes uma fotografia então. Se quiserem então abrir as vossas câmeras, vamos tirar uma foto com os participantes. Quem quiser sair na fotografia é só abrir o vídeo. Obrigado. Mais alguém? Ok. Sim. Então, muito obrigado. Então, vamos para a meditação com a Didi. Vamos colocar uma música suave de fundo e alguns comentários de meditação sobre o poder de enfrentar. Shanti. Om Shanti. Peaceful soul. Uma alma pacífica. Peace is my Paz na mente. Uma natureza original. peace gives me power. A paz dá-me poder. When I am peaceful, Quando eu sou pacífica, I can understand things. eu posso entender as coisas muito melhor. Peace A paz increases my aumenta a minha concentração. when I am able to concentrate. E quando sou capaz de me concentrar, My efficiency increases. a minha eficiência aumenta. When I am at peace, E quando eu estou em paz,
more confident, Eu estou mais confiante and I can face e eu challenges posso enfrentar os desafios de uma forma melhor. I am Eu sou child of Supreme, uma filha do Supremo, um filho do Supremo, que é o Todo-Poderoso. He is all powerful, Ele é todo-poderoso. through his remembrance. A autoridade. I experience his E através da experiência, dessa conexão, experiencio esses poderes dentro de mim. and when he is with me, E ele então está comigo. when his powers are mine, E os poderes dele são os meus. then I can face anything in my life. Então eu vou poder enfrentar qualquer coisa na minha vida. Nada vai ser difícil para mim. It's impossible for me. Nada vai ser impossível para mim. And especially E especialmente, I can transform eu posso transformar myself. a mim mesmo. I am aware of my being. Eu tenho consciência do meu ser, Where I am, de quem eu sou where I need to go. e para onde eu tenho de ir. I am Eu sou a pure, loveful soul. uma alma pura e poderosa. So my nature is giving and receiving love from Eu others. recebo e dou amor para os outros. I'm more comfortable, Eu estou a caminhar confortavelmente caring. de uma forma amorosa e cuidadosa, Being unconditional, not expecting anything from e others. tudo é incondicional. Não estou na expectativa e à espera de nada. Of love, peace, E eu tenho apenas essa experiência de amor, poder e felicidade. bestower. Eu sou uma doadora. And it harmonizes my relationships. E eu harmonizo os meus relacionamentos. See yourself as an energy, Veja-se como uma energia, a positive energy uma energia positiva, in the center of your head. sentada no centro da testa. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Didi. Obrigado, muito obrigado, Didi, Participation. e todos os participantes. Thank you, Dr. Obrigado, Dr. Manoj. Ashok Mehta, sir. Obrigado, Ashok Mehta. Ok. Om Shanti. Om Shanti.